Bom, então vamos começar o dia de hoje do ENGE. Boa tarde a todos, os palestrantes, os professores e os participantes. O ciclo de hoje tem como tema Caminhos após a graduação, que tem o objetivo de apresentar possibilidades, oportunidades e deveres que os estudantes e formandos de engenharia possuem. Nosso time de palestrantes de hoje vão abordar perspectivas para a carreira acadêmica, processos seletivos, a importância do CREA e atividades complementares durante a graduação, como, por exemplo, as empresas juniores. Hoje, teremos a mesa redonda com o seguinte tema: Perspectivas da carreira acadêmica na engenharia civil. E com os palestrantes Amanda Pereira Vieira, Tiago Melo, Priscila Vinco e Guilherme Cordeiro Chagas. Seguindo essa ordem, cada participante da mesa terá 10 minutos de apresentação e, ao final, nós iniciaremos os debates. Iremos fazer as perguntas para cada palestrante, todos podendo responder. E só para ressaltar, quem quiser fazer alguma pergunta, é só deixar no chat, que, ao final, nós iremos perguntar durante o debate. Então, vou passar a palavra agora, seguindo a ordem, para a palestrante Amanda Pereira. Seja bem-vinda de volta, Amanda. Está contigo. Oi, gente. Obrigada, boa tarde. Eu acho que a ideia de vocês de falar sobre carreira acadêmica, principalmente com o público de graduação, é muito legal. Eu parabenizo a comissão por isso. Porque eu me coloquei no lugar de aluna de graduação. Quando eu entrei na graduação na UENF, eu não fazia ideia do que era a carreira acadêmica para engenheiro civil. Então, assim, eu achava que eu ia ser engenheira disso, trabalhar numa obra daquilo, e quando eu entrei, carreira acadêmica não fazia parte dessa perspectiva. Mas mesmo com essa cabecinha um pouquinho limitada, eu me permiti experienciar muitas coisas. Então, assim, no segundo ano da graduação, eu comecei a iniciação científica e logo em seguida teve o processo seletivo do Ciências Sem Fronteiras. Então, eu considero essas duas atividades que eu exerci durante a graduação muito importantes para a minha escolha de ter seguido a carreira acadêmica. Eu acho que se eu não tivesse tido essas experiências, talvez eu tivesse tomado outra decisão sobre a minha carreira. E eu acho que é basicamente isso, de como eu entrei. A experiência no Ciências Sem Fronteiras foi muito boa para mim, principalmente porque o inglês é uma coisa muito importante para quem segue a carreira acadêmica, né? E eu acho que foi basicamente isso. Pode seguir, então, para o Tiago Melo agora. Pode se apresentar para a gente aí, Tiago, por favor. Bom, olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Tá bom. Então, primeiro, parabenizar a equipe do ENGE e da UENF pela iniciativa em promover o debate, promover essa conversa com os alunos de graduação. É uma iniciativa realmente bastante interessante, como a Amanda pontuou, né? Provavelmente muitos de vocês estão com essas inquietudes, com essas incertezas que a Amanda levantou, né, do momento que a gente está, que vocês estão na graduação, ainda pensando nas perspectivas, no que vocês têm de possibilidades pela frente, né, na sequência da carreira. Então, isso, acho que é fundamental que a gente comece a abrir o leque de possibilidades para vocês. E muitas vezes eu posso repetir um pouco a fala da Amanda, a carreira acadêmica muitas vezes não é vislumbrada logo no início da graduação, muitas vezes nem no meio, nem no final. Né? É algo que a gente vai descobrindo depois, né? Com o passar do tempo, com um pouco mais de experiência, muitas vezes. Às vezes acaba sendo limitado para quem vivencia uma experiência de
de iniciação científica, né, porque começa a participar um pouco mais dos grupos de pesquisa, e isso nem sempre se extrapola para todos, né, para todos os alunos, todos os graduandos. Então, acho que o evento é bastante pertinente, acho que para ajudá-los a abrir um pouco a cabeça. Nesse sentido, vou falar um pouquinho da minha trajetória para mostrar para vocês como existem várias possibilidades. Primeiro de tudo, não sei se vocês sabem, mas eu não sou graduado em engenharia. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela FAU, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, onde hoje eu sou professor adjunto. E, bom, ao final da minha graduação, eu estagiava num escritório, muito satisfeito, por sinal, mas haviam inquietudes, assim, que eu acho que são comuns da profissão dos arquitetos e dos engenheiros. Eu acho que, antes de tudo, nós somos profissionais curiosos. A gente quer saber muita coisa, quer descobrir uma quantidade, quer entender diversos mecanismos, diversas situações, como é que as coisas funcionam, né? Como é que a gente pode propor soluções. E, nesse sentido, eu comecei a procurar como seguir a carreira, como continuar estudando. Foi quando eu me inscrevi para o mestrado em engenharia civil, na COP, sem nunca ter feito nenhuma iniciação científica propriamente, sem ter passado por nenhum laboratório, então mais numa busca pela continuidade dos estudos. E, bom, enfim, a carreira seguiu academicamente dentro do mestrado. Naturalmente, eu acabei optando por já seguir no doutorado, e com uma perspectiva de fazer o doutorado em parceria com uma universidade francesa, né, a Paris 6, num projeto que não tinha mais nada a ver com arquitetura, né, onde eu já estava falando de ciência dos materiais e tentando estudar como é que os materiais, como é que a gente diz, mecânica da fratura, que é um assunto muitas vezes que os próprios engenheiros fogem um pouco, porque tem um monte de mecânica envolvido. E trabalhei com físicos e engenheiros mecânicos na França, trabalhei com Guilherme foi meu orientador, tanto no mestrado, na COP, quanto no doutorado, também na COP, nessa parceria com a Universidade Francesa. Ou seja, então eu trabalhei numa equipe completamente multidisciplinar. Eu tinha orientadores engenheiro civil, como Guilherme, especialista em materiais cimentícios, né, em pozolante, para materiais cimentícios, com físico, que foi meu orientador francês, com meu orientador da COP, que também era um engenheiro civil, eu, que era arquiteto, um engenheiro mecânico, uma série de equipes de engenheiro mecânico, porque a gente começou a trabalhar com técnicas de correlação de imagens digitais para analisar os experimentos mecânicos, sobretudo. Então, a gente começa a abrir bastante o leque aí de atuação profissional, e isso nunca passou pela minha cabeça enquanto eu estava lá na graduação, na Faculdade de Arquitetura. Então, acho que isso corrobora um pouco com o que a Amanda pontuou sobre o início o momento que vocês estão aí dentro da graduação, alguns em momentos distintos dos outros, né? Uns mais no início, outros mais no final, mas acho que tem uma infinidade de possibilidades aí para vocês. Engenheiros civis ou de outras engenharias, ou mesmo que vocês acabem atuando em áreas correlatas que são diversas ao mesmo tempo. Falando especificamente da parte que eu acho que é um ponto que interessa, né, a experiência fora do país, eu acho que talvez tenha sido um dos motivos pelo qual eu fui convidado para falar sobre essa palestra, dentro dessa mesa redonda, a vivência, né, a oportunidade que a gente tem de além de eu já ter conhecido, né, um público muito multidisciplinar, né, quase que transdisciplinar para o desenvolvimento da minha pesquisa, né, a conversa com diferentes disciplinas, diferentes metodologias, diferentes profissionais que trazem uma visão muito interessante. A vivência em outro país, a gente conhecer como é que os outros países lidam com a academia, lidam com a pesquisa científica, também é de grande valor assim, na nossa formação, academicamente e profissional. A gente aprende uma série de coisas
né? A gente entende como é que a pesquisa funciona fora do país, a gente entende um pouco, os modelos são completamente distintos. Eu tinha colegas do mundo inteiro, né? Eu tinha um grande amigo, que continua meu grande amigo até hoje, a gente continua trabalhando junto, publicando junto, que é indiano, e hoje está na Espanha, depois de ter passado por um pós-doc nos Estados Unidos, e que também é físico. Eu fui para a faculdade de arquitetura, lecionar na faculdade de arquitetura, voltei agora com essa base mais técnica sobre materiais, sobre o comportamento dos materiais e dos sistemas estruturais, mas, sobretudo, a gente aprende muito sobre o que acontece além da nossa fronteira. Então, isso foi muito importante. Eu entendi que no doutorado, lá na França, por exemplo, o doutorado não dura 4 anos, como a gente tem aqui, o doutorado dura 3 anos. Para o aluno, para o doutorando estar participando do grupo de pesquisa, ele precisa estar enquadrado dentro de uma lógica onde ele precisa ter uma bolsa, ele não pode simplesmente ser um voluntário e fazer pesquisa voluntariamente como um doutorando, como às vezes acontece aqui, né, de alguma forma o profissional ele é empregado de uma empresa, né, e aí ele consegue alguma colaboração, e vai trabalhar e vai fazer sua pesquisa em paralelo. Isso até acontece de alguma forma lá, mas é como se a empresa patrocinasse a pesquisa daquele pesquisador, né, daquele doutorando, durante aquele período que ele faz, vislumbrando algum tipo de colaboração entre a empresa e a academia. Então a gente começa a ter noção, começa a ter uma visão bastante interessante dos diferentes universos, né, de pesquisa. E a gente está falando aqui só de 2 países, né? Falei de Brasil e França, que tem modelos bastante distintos nesse sentido. Fora toda a vivência, a gente sair daqui para falar outra língua, né, conversar com pessoas do mundo inteiro. Então, isso foi realmente muito importante na minha formação, foi de grande valia, assim, para um momento que eu estou hoje, né? Hoje, como professor, voltei, defendi a tese, né? Ingressei num pós-doutorado imediatamente, já na sequência do doutorado, até o concurso para a faculdade de arquitetura, né? Para professora adjunta da faculdade de arquitetura. Tá? Eu acho que, bom, para um primeiro bate-papo, acho que deu para abrir um pouco o leque e a gente vai complementando conforme os outros palestrantes forem trazendo suas experiências. Beleza, Thiago, obrigado. Priscila, sua vez. Boa tarde para todo mundo. Primeiramente, agradeço o convite. É muito legal estar participando do ENG, que foi um evento que eu já organizei em 2000, e não lembro o ano, mas eu sei que foi o 14º ENG que a gente organizou. E esse formato é totalmente diferente, mas espero que esteja sendo um sucesso para vocês. Bom, eu sou formada na UENF em Engenharia Civil e o mestrado também, feito na UENF. E eu acho que o meu ingresso dentro de um laboratório, né, dentro da pesquisa, na iniciação científica, tudo começou antes mesmo de eu ter trote na UENF. E foi assim mesmo. Não sei se o Guilherme lembra, que o professor Guilherme ele foi meu orientador desde sempre. E eu conheci o Guilherme antes do trote mesmo da UENF, antes de ingressar na faculdade, porque quando eu entrei eu fui direcionada para fazer alguma atividade por conta do método, da maneira que eu entrei na UENF, e aí eu tive um direcionamento, né, e fui levada para o laboratório. Então, no meu primeiro ano já de faculdade, eu já estava ali frequentando o laboratório, junto com o Guilherme, ele já me passando algumas coisas, já tentando, né, auxiliando os outros alunos. E depois, já no ano seguinte, de 2012 a 2014, eu tive bolsa de iniciação científica. E aí eu desenvolvi projetos junto com o professor Guilherme, e eram pesquisas com materiais pozolânicos, cinza do capim-elefante, vários desafios, né, sempre coisas novas. E aí, em 2015, eu formei, imediatamente eu já entrei no mestrado na UENF, e continuei com a mesma orientação, eu fui seguindo a mesma linha de pesquisa, e foram muitos desafios durante o mestrado, porque
nem todos os equipamentos a gente tinha disponível, então a gente foi atrás de tudo que a gente podia para conseguir equipamento. Eu cheguei a visitar a universidade lá em Minas Gerais, a Unifei, que é em Itajubá, para conseguir equipamento, e aí não deu certo, e depois a gente recorreu ao CETEM, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu. Então eu fui usando equipamentos em todos os locais possíveis. A Amanda, inclusive, me ajudou em ensaios lá na UFRJ, que, né, a gente vai procurando as ajudas, sempre vira aquela rede de ajudas. E aí, o que acontece? Em 2016, eu resolvi tentar uma bolsa para estudar fora, fazer um mestrado sanduíche. É uma bolsa que é o governo canadense que dá. Só que o que acontece? Né, o Guilherme, naquele período, ele deve depois comentar para a gente, ele estava fora do Brasil, fazendo uns estudos também fora. Então, ele estava nos Estados Unidos, eu estava no Brasil, e a gente caçando um professor no Canadá, que era para lá que eu queria ir, que a bolsa vinha de lá, né, para poder ter o orientador e conseguir, né, desenvolver essa pesquisa lá. Só que nessa primeira tentativa não funcionou, não deu certo a inscrição, e aí no ano seguinte, que já seria o meu segundo ano de mestrado, aí a gente tentou novamente, a gente já tinha o contato, a gente continuou com a mesma sequência, né, de ter a mesma base de estudo, já, né, já com mais ensaios desenvolvidos, a gente estava com muito mais adiantado, muito mais objetivo. Acredito que isso veio na hora certa. Então, em 2017, eu consegui uma bolsa que foi dada pelo governo do Canadá, para ficar 4 meses lá pesquisando. Então, foi uma universidade que fica perto de Toronto, a Western, e passei 4 meses pesquisando e pude ver como que é um pouco, né, a diferença entre o que eu tinha na pesquisa no Brasil, que o que eu percebi de maior diferença foi mesmo o contato que a gente tem com os professores. Aqui no Brasil, eu tinha um contato muito próximo com o orientador, facilidade de se encontrar, né, conversar, ele ajudando sempre, e lá é um pouco mais distante, é mais a gente que, né, se vira, podemos dizer assim. Tinha colegas de laboratório, só que muito diferente, lidar com a outra linguagem muito específica, então é uma dificuldade muito grande, e que a gente conseguiu, né, eu fui conseguindo desenvolver, o Guilherme sempre ele me orientando, e a pesquisa, no final, rendeu bastante frutos, muitos artigos, né, que eu consegui publicar, e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais uns meses para finalizar o meu mestrado, e finalizei. E depois disso, eu decidi que eu ia dar uma pausa, né, eu não dei continuidade nos estudos, né, indo para um doutorado, eu pausei, e aí agora eu já estou no mercado e estou na docência. Então, esse meu estudo que eu desenvolvi, de ter o meu mestrado, hoje também já tenho uma pós-graduação, que eu terminei esse ano, então, agora eu estou na docência, então, toda a base, né, que eu carreguei até agora me deu né, uma base mesmo para conseguir, né, tá passando meus ensinamentos, e hoje eu ensino para os alunos de arquitetura em uma faculdade de Cachoeiro, e, né, eu sou quase o terror por causa das disciplinas de cálculo que eu peguei, essas disciplinas e as demais que envolvem um pouco aí, né, engenharia, materiais de construção, entre outras. Bom, é basicamente isso, minha apresentação. Depois, quem quiser perguntar, a gente vai direcionando as perguntas. Obrigada. Obrigado, Priscila. Só a mesa redonda, só alto nível aí. Guilherme, professor Guilherme, agora é contigo. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Diogo. Bom, cumprimento vocês, estendo a todos os organizadores do ENGE, em especial a Juliane, né, que entrou em contato comigo, para falar um pouco da nossa profissão e de como a gente atuou até agora. E aí eu pensei em convidar alguns estudantes, ex-estudantes, né, que alguns ainda são, que trabalharam comigo para a gente passar um pouco da experiência. Escolhi, assim, tinha
poxa, tem muita gente que já trabalhou comigo, estou na UENF há 13 anos, completo 13 anos esse ano, e daí eu escolhi a Priscila e a Amanda pelo trabalho bacana que elas fizeram e também pela experiência que elas tiveram fora do Brasil. Eu acho legal para passar para os estudantes. E o Tiago como um orientado de doutorado, assim, que foi uma orientação, eu acredito que das mais completas que eu pude vivenciar, de um tema muito desafiador, com orientador fora. Então, o Tiago é um trabalho que tem todas as nuances, assim, de uma orientação e da complexidade que envolve uma orientação. Acho que seria legal e a carreira dele é muito bacana, porque veio da arquitetura, entrou na engenharia, e, bom, um cara super talentoso, podia ir para qualquer área. Então, eu fico extremamente feliz de ter a oportunidade de falar com vocês todos, né, de rever Priscila, Tiago, Amanda, e também vários colegas professores estão aqui, eu vi o Saboia, Tibano, não sei se tem mais alguém, e pela oportunidade da gente ter um tempinho de falar sobre a carreira científica, que embora a gente trabalhe com isso no dia a dia, a gente fala pouco, né? Eu falo em aulas sobre pesquisas e tal, mas um momento assim de ter uma mesa redonda e da gente poder falar com os estudantes de engenharia, em sua maioria, é uma oportunidade muito bacana. Eu sou formado na UENF, eu não sei se todos os estudantes sabem, mas eu comecei a graduação na UERJ, antes de existir a UENF, sou bem velho. E em 93, a UENF é do segundo semestre, em 93, eu entrei na UERJ no primeiro semestre. Eu lembro de passeatas na UERJ, saindo do Maracanã, quem conhece o Rio, indo até o Palácio das Laranjeiras, contra a criação da UENF. Eu não fui, eu confesso. Se eu tivesse ido, eu teria que me desculpar aqui. Mas tinha um movimento, de fato, de professores, DCE e tal, contra a criação da UENF, para entender que ia dividir verbas e coisas do gênero. Felizmente, a universidade foi criada. Eu vivi uma realidade no Rio, para vocês terem uma ideia, de dividir uma bolsa, de ser com 2 colegas na UERJ. E aí, eu vinha sempre para campus e tinha um colega que estava pensando em fazer vestibular para a UENF, e ele fala, por lá todo mundo tem bolsa, cara. Tem um cara que tem 2 bolsas. Nem tinha isso, né? Mas era o boato que tinha. E aí eu vim na segunda turma. Quando eu cheguei na UENF, eu tenho 78 pessoas aqui na mesa redonda, talvez não tivesse essa quantidade de estudantes na época, na UENF inteira, em todos os cursos. E foi muito rica essa experiência, né, de entrar numa universidade em transformação, em crescimento, é uma oportunidade que poucos têm, foi formidável para mim. E foi aí que eu descobri a carreira acadêmica. Como a UENF, é engraçado, assim, a Amanda que saiu, a Priscila que está dando aula agora numa faculdade, o Tiago que é de outro universo, talvez não tenha a ideia que a gente tem na UENF, porque na UENF a gente tem uma particularidade que a pesquisa é muito presente. Muitas vezes você não dissocia. Na UFRJ, você vê o cara que é mais professor, vê o cara que é mais pesquisador. Na UENF também tem um pouco isso, mas lá você tem uma distinção maior. Enquanto aqui, no começo, era muito mais intenso, né? Tinha mais estudantes de pós-graduação do que de graduação, por exemplo, quando eu entrei, e eu jogava futebol com os caras que faziam doutorado na agronomia, na veterinária. Então, essa vivência, para mim, foi o que me formou, de fato, né? E eu tive bolsa de iniciação científica na UENF, fui bolsista do CNPq. Meu orientador foi muito importante, eu nunca falei isso para ele, mas o José Tavares Araruna, da PUC Rio,
amigo do Saboia, do Tibana e tal. Ele foi meu orientador de iniciação científica, na geotecnia, estudando adensamento e tal. E foi super importante, era um cara rigoroso, tinha feito doutorado na Inglaterra, foi bem bacana. E eu identifiquei logo cedo, assim, não sei porquê, nem consigo identificar exatamente quando começou, mas o meu interesse pela carreira acadêmica começou já na graduação. E eu não tinha dúvidas de que eu queria fazer mestrado, doutorado e tal. Eu terminei a graduação em 98 e ingressei no ano seguinte, em 99, no mestrado na UENF mesmo. Eu fui bolsista da FENORTE, que era uma fundação que tinha bolsas. As bolsas estaduais, digamos assim, eram oferecidas pela FENORTE. E fiquei entre 99 e 2001 no mestrado. Aí eu dei uma paradinha, eu já sabia que eu queria fazer doutorado, não tinha a mínima dúvida sobre seguir carreira acadêmica, era o que eu queria, era o que eu gostava, pesquisa, principalmente da pesquisa, né? O que é a carreira acadêmica, né? Trabalhar com pesquisa, com docência, com extensão, trabalhar normalmente em uma universidade, mas em centros de pesquisa, em empresas que fazem pesquisa. E a academia engloba várias atividades. Eu não tinha dúvida de que eu queria fazer isso, não dúvida alguma. Mas eu queria sair, né? Sair daqui de campus, tinha na defesa de mestrado o professor Romildo, que é o orientador da Amanda agora no doutorado, foi do Tiago. Ele foi meu orientador, junto com o Eduardo Ferrer, na COP, muito amigo do Saboia, então, e acho que por isso ele acabou participando da minha banca. Saboia também fez parte da minha banca de mestrado, não sei se ele lembra disso. E aí o Romildo me convidou para fazer doutorado com ele lá. E me deixou muito à vontade com relação ao tema de pesquisa. Isso é uma faceta da academia. Você meio que opta pelo tema que você quer trabalhar. É como se você fosse trabalhar num banco e escolhesse, não, eu quero trabalhar no caixa. É mais ou menos assim, a gente tem uma flexibilidade que algumas profissões não têm. Isso é fascinante, porque é uma liberdade criativa, intelectual, que é a essência do que eu considero liberdade, né? Eu ingressei no doutorado na COP, na UFRJ, em 2002. Eu trabalhei dando aula em cursinhos pré-vestibular no hiato entre o mestrado e o doutorado, porque eu já tinha informação de que a bolsa na UFRJ não era imediata, então eu juntei uma reserva e eu tinha grana para ficar 6 meses no Rio. Infelizmente, eu consegui uma bolsa da CAPES. Esses nomes que eu estou falando, assim, eu faço questão de frisar, CNPq, FENORTE, que já não existe mais, agora a gente tem bolsas FAPERJ, CAPES, são agências que oferecem bolsas e que garantem a manutenção de pesquisadores, de estudantes, em diversos programas, né, de pós-graduação. Tive bolsa CAPES por 2 anos, depois eu concorri uma bolsa da FAPERJ, que era muito legal, que tinha um aumento de R$800, assim, que era a bolsa FAPERJ nota 10, eu consegui ganhar e fiquei mais 2 anos, eu já era o cara granfino do doutorado. E foi fascinante, a COP é um lugar formidável, que são vários programas de pós-graduação, todos em engenharia, um do lado do outro. Então, a civil fica entre a oceânica e a metalurgia, e depois tem a mecânica, e depois tem a química, e depois, por aí vai. E você começa a interagir, e essa interação que o Thiago falou um pouco, Priscila também, eu acho que a Amanda também, essa interação, essa possibilidade de você trabalhar com pessoas completamente diferentes, é uma das principais motivações que a gente tem, porque isso é de um enriquecimento pessoal e profissional que você não consegue medir, sabe? Você está conversando com um cara, daqui a pouco ele está te dando uma dica, você está fazendo... muito. A COP propicia esse ambiente, a UENF também, em uma proporção menor, mas ter saído para um lugar maior foi de fato sair de uma cidade pequena e para uma cidade grande. Eu já tinha morado no Rio, mas
a analogia é mais ou menos essa, e a proporção é mais ou menos essa também, o ENF um pouco menor, e a UFRJ gigante, uma ilha inteira. E aí foi muito legal. Eu terminei em 2006 o doutorado. No final do ano eu fiz concurso para a UENF, para professor daqui, e vim no final de 2007 para cá. Então, esse ano eu completo 13 anos. E aí comecei a trabalhar no início de 2008, né? De fato, dando aula, já ingressei em grupos de pesquisa, já comecei a fazer pesquisa. O nosso trabalho é esse: dá aula, participa de atividades de pesquisa, faz projetos, projetos de extensão, e essa é a nossa atividade diária. E em 2015, eu acho que aí sim fechou um ciclo na minha vida, porque aqui no Brasil, a gente tem a nossa carreira, né, para você se tornar um acadêmico e trabalhar com pesquisa, ensino, extensão, você tem que fazer mestrado e doutorado. Com graduação, obviamente, mestrado e doutorado. Em alguns lugares, você pode passar direto da graduação para o doutorado, tem programas que possibilitam isso. Diferente de outros lugares no Brasil, o Thiago deu a experiência dele na França. A Amanda viveu nos Estados Unidos, a Priscila no Canadá. Nesses lugares, dificilmente você sai do doutorado e para uma posição como professor. É muito raro, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer um cara que é professor do MIT, que ele fez concurso, e oficialmente ele fez concurso antes da defesa do doutorado, mas aí é um caso, cara, é um caso que os caras que, sabe, é um cara que vai concorrer a um prêmio Nobel, sabe, assim, o normal, tanto nos Estados Unidos, como em boa parte da Europa, Canadá, você termina o doutorado, e aí você faz o que a gente chama de pós-doutorado, que é um período de intensa produção, você já está formado, já tem muito resultado, para você construir o seu currículo, né, sua base ali. O nosso ganha-pão é o nosso currículo, é o que a gente gera de produção intelectual associada ao nosso nome, e você constrói essa base para aí sim você concorrer a uma carreira. E o interessante para vocês, por exemplo, eu tinha essa ideia, uma vez o Araruna falou comigo, falou, se você pensa em carreira acadêmica, você tem que começar já, manter o seu Lattes atualizado, sabe? Porque o currículo é para a vida toda. Então, se você fazer iniciação científica é muito legal. Tiago é um caso de sucesso que não fez, não é regra. Não é regra. Mas certamente, se tivesse feito, seria ainda mais uma experiência que ele teria para... Hoje ele deve orientar e ser, sabe? Bom, hoje ele é o orientador, né? Está em outra posição. Mas aqui no Brasil, em geral, você sai do doutorado e já consegue uma posição como professor. E para mim fazia falta essa experiência, principalmente fora do país, né, com pós-doutorado, e eu saí em 2015, 9 anos depois de defender o doutorado. E fiquei 1 ano, nem era mais pós-doutorado a rigor, né, era um estágio no exterior, mas tinha esse nome, eu saí com bolsa do CNPq, no mesmo programa que a Amanda saiu, Ciências Sem Fronteira, possibilitava estudantes de graduação, mestrado, doutorado, e também professores, tentar ficar um período fora, né? Então, tinha uma bolsa para manutenção e coisas desse tipo. Eu fui para a Georgia Tech, que é um instituto de tecnologia da Georgia, que fica em Atlanta, no sul dos Estados Unidos, e foi fascinante, assim, é uma experiência formidável. E a carreira acadêmica nos possibilita isso. Não, o cara numa empresa também, né? A gente tem ex-alunos daqui na Austrália, tem um ex-aluno que trabalha no Texas, também tem essa vivência, principalmente em grandes empresas, você tem essa
possibilidade de atuar. Isso é fascinante. Isso essa é uma faceta da carreira acadêmica que me seduz, e eu acho que seduz a todos, né? A possibilidade de você fazer intercâmbios e coisas desse tipo. Eu fiquei um ano lá, eu acho que eu completei a minha formação de fato lá, né? Com 10 anos de doutorado, eu voltei, aí já consolidado, assim, a experiência foi fascinante, o que o Thiago falou, realmente perceber uma forma, é um pouco de depressão quando você volta, porque é tudo perfeitinho, funciona muito perfeito para pesquisa, sabe? Aqui a gente tem que... o Saboy uma vez deu um exemplo, né? Aqui é como se a gente fosse de um time de futebol e tivesse que jogar no gol, de lateral, de zagueiro, de centroavante, a gente joga nas 11 posições. Enquanto lá não, você joga ali no meio campo, tranquilo, passando a bola ou fazendo o gol. Eu nunca esqueço, eu mandei o meu material daqui, todo o material de pesquisa saiu daqui de Campos. Eu mandei numa caixa, 2 meses antes de ir para lá, tinha muito pó, tinha pó e palha, né? Trabalho com cinza, pó branco e palha seca, imagina, mandar para os Estados Unidos. Eles tinham medo que não chegasse. E eu mandei antes esse material para garantir, né? E chegou lá. Pô, cheguei lá, eu tinha uma sala com meu nome na mesa e a caixa ao lado, sabe? Assim, com um dia eu já tinha a senha de tudo, já sabia como usar a impressora, onde pegar papel, é maluco, assim. Falei, pô, isso é trote para mim aqui, não deve ser. Amanhã vai chegar um cara e vai me prender, sabe? Vai me cobrar 100 mil por isso. Mas foi uma experiência fantástica. Isso é uma das vantagens, eu diria, da carreira acadêmica. Essa questão dessa possibilidade, né? E aí você conhece pessoas, o que o Thiago falou, do amigo indiano dele, você conhece pessoas do mundo inteiro, né? Hoje eu faço pesquisa com um cara da Espanha, tem o Lohan na França, sabe? Você vai criando uma rede e poxa, isso é fantástico. São pessoas com visões de mundo diferentes, não só de pesquisa. Mas, bom, eu acho que é mais ou menos isso. Eu falei pra caramba, eu aproveitei o tempo da Amanda aqui, que ela falou super rápido, que eu sabia que ela ia falar rápido, né? Mas... e dei um geral, assim, também para provocar um pouco vocês, assim, o que seria, né? O que seria uma carreira acadêmica? É uma carreira muito dura, eu considero, assim, dura no sentido que você tem que se empenhar muito, se dedicar muito, para ter uma carreira minimamente séria, né? E executar as tarefas para o qual você foi contratado, seja numa instituição particular ou numa instituição pública. Mas tem muitas vantagens. Eu digo dura no sentido de que, putz, dificilmente a gente tem um fim de semana, assim, a gente viaja, sai de férias, mas está pensando no artigo, abre o e-mail, você recebe você manda, artigo é a nossa moeda, né? Artigo e aí você manda um artigo, recebe uma revisão, putz, eu posso estar nas Maldivas, assim, se chegar um artigo eu vou dar uma parada e quero saber o que o cara falou do meu artigo, sabe? Então, tem muitas vantagens. É dura, a gente estuda sempre, mas isso é prazeroso demais. Porque eu pensei assim nas vantagens que eu pudesse falar para vocês sem dúvida alguma. Eu considero a docência um privilégio, né, de você ter a oportunidade de ensinar alguém, de um dinamismo, né? Eu estou vendo todos vocês, tem 77 aqui, estou vendo todos vocês. Há um tempo atrás eu vi a Amanda organizando, depois eu vi a Priscila, o Thiago iniciando o mestrado. Você vai mudando, sabe? A gente vive meio uma história do Peter Pan ao contrário, sabe? Só a gente envelhece, os estudantes nunca envelhecem, né? Os estudantes estão sempre da mesma idade. E a gente não sente
esse envelhecimento, embora para vocês seja nítido, talvez, o nosso envelhecimento, talvez não, certamente, mas a gente não sente isso. Eu acho que isso é uma grande vantagem da nossa profissão, que é esse dinamismo, né? Se eu não trabalho numa empresa, a gente tem colegas que trabalham juntos 20, 25 anos, mas o entorno muda todo ano. Isso é muito bacana. A oportunidade de trabalhar com orientação de estudantes, isso é muito legal. Fazer pesquisa com estudantes que estão começando, que tem um brilho no olho, sabe? Ainda anteontem estava fazendo uma separação por densidade com a Mônica, eu não sei se a Mônica está aqui, a Beatriz, são estudantes de graduação. E, putz, você vê ali, fazendo um negócio super simples, mas com muito amor, sabe? Com empenho, com brilho no olho, isso é muito legal. A liberdade de atuação, eu já falei com vocês, que isso é muito bom, intelectualmente é fascinante você poder guiar a sua produção, a sua vida, né? Nesse aspecto, a gente, principalmente na engenharia, a gente é muito duro, né? Não é como na arte. Mas essa liberdade nos possibilita ser criativos, imaginar cenários, e aí, nesse aspecto, a gente vive algumas das sensações que certamente um artista vive, né? Embora a gente tenha um rigor absoluto. Tem autonomia para fazer, para lidar, para gerir, para conseguir recurso, para gerir o seu grupo, isso é muito importante. A questão da colaboração, eu já falei, né? Desse network e da possibilidade de você trabalhar com pessoas com formações distintas e com visões de mundo distintas, isso areja. A gente tem certa estabilidade quando a gente está no ensino público, então a gente pode se programar para o futuro, fazer planos, projetos a longo prazo, isso é bacana também. E viagens, né, intercâmbios, isso nos enriquece muito. Nesse período agora está inviável, mas a gente está vivendo um período de exceção. No geral, a gente está sempre viajando em congressos e conhecendo lugares novos, experiências novas. Então, eu vi agora que o Paulo está aqui. Bom, mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. A ideia do que é uma carreira acadêmica, e vamos deixar, né? Vamos abrir aí para perguntas, que eu acho que fica mais interessante. Mas, bom, obrigado pela oportunidade. Estamos aí, vamos responder aí, se o pessoal quiser ouvir. Obrigado a você, Guilherme. Antes de iniciar os debates, a gente vai fazer umas perguntas aqui que surgiram no chat. Teve uma direcionada para a Amanda. E aí, vou começar por aqui e depois eu vou para as próximas perguntas que o pessoal encaminhou. Amanda, o que te fez escolher esse caminho de pesquisa? Foi a carreira que te escolheu ou foi você que teve vontade de explorar esse caminho novo? A escolha foi minha. Matheus Barcelos. Foi uma escolha minha mesmo, e como eu tinha dito no início da minha fala, eu fiz iniciação científica, né? E aí, logo em seguida, acho que um ano depois que eu comecei na iniciação científica, teve processo de seleção para Ciências Sem Fronteiras. E aí, eu escolhi os Estados Unidos, fui selecionada pela universidade de lá, e durante durante um ano a gente fez as disciplinas nessa modalidade do Ciências Sem Fronteiras. E aí a gente tinha a opção de mandar currículo para empresas, né, estagiar em empresas, ou trabalhar na iniciação científica da universidade. E aí eu tive vontade de trabalhar como professor de lá, porque eu já trabalhava na minha iniciação científica na UENF, então eu falei assim, essa é uma oportunidade de explorar essa parte da pesquisa na universidade. E eu adorei, assim, foi muito legal para mim. Eu gosto dessa coisa da gente pegar coisas do zero e, de repente, você ter resultados e interpretar. O Guilherme estava falando das coisas difíceis, né, da profissão, mas eu lembro, tem 2 momentos muito marcantes para mim.
eu ainda sou aluna de doutorado, mas eu lembro de estar finalizando o mestrado, tratando os resultados, escrevendo texto, pensando que data eu poderia escolher para minha banca, né, para minha defesa, e estar tratando os últimos resultados, olhar para a tela e falar, acabou, é isso aqui. Então, assim, é muito realizador quando você percebe que uma coisa que você pensou deu certo, sabe? E o outro momento foi a aceitação do meu primeiro artigo. O Guilherme falou que essa é a nossa moeda de troca. E quando você vê que o que você, mais uma vez, tudo que você idealizou ali acontecendo e recebendo feedback de outras pessoas, né, com mais experiência do que você, é muito legal. Então, sem dúvida nenhuma, eu escolhi, eu não me vejo fazendo outra coisa. E apesar de duro, como o Guilherme disse, eu acho que é muito prazeroso. Então, acho que é isso. Obrigado, Amanda. Tiago, isso é para você. Você poderia explicar essas nomenclaturas? Diogo, cortou, eu não ouvi. Tá no chat? Aqui. Eu posso ler de repente. Tá no chat aí. A pergunta do Paulo Vitor. Você poderia explicar a nomenclatura? Ah, tá bom, entendi. Sobre as nomenclaturas como professor adjunto, professor titular, tá legal. Bom, isso posso começar respondendo dizendo que foi um pouco de falha minha, porque para mim se tornou natural falar sobre isso. Mas, por exemplo, a nomenclatura de professor adjunto é algo que vem da carreira dentro do magistério superior, na carreira federal, como professores federais. Acredito que na UENF não tem professor, não é professor adjunto o nome. Né? De repente o Guilherme pode esclarecer. Mas no meu caso, particularmente, dentro de todas as universidades federais, professor adjunto é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro estágio da carreira permanente como professor. É o meu primeiro passo, né? Primeira categoria ali do início da minha carreira como professor. Depois na próxima, quando eu mudar, né, de categoria, eu serei um professor associado, até chegar em professor titular, que é o máximo da carreira, né, enquanto professor. Professor titular, eu acho que é algo comum entre as universidades de maneira geral. Acho que tanto nas esferas estaduais e particular também. Mas é isso, simplesmente uma nomenclatura dentro da carreira federal, é adjunto, associado e titular. Dentro da estadual, talvez tenham outros nomes. Aqui a gente não tem o adjunto, a gente já entra como associado, e aí tem vários níveis. Isso. Você vai subindo à medida que vai construindo sua carreira, e dando aula, acumulando horas de aula. Isso. Dentro produtividade, você vai subindo e... Dentro dessas categorias tem alguns momentos, né? Tem alguns estágios, né? Tem o professor adjunto 1, 2, 3, 4, até chegar ao associado, depois associado 1, 2, 3, 4, até chegar ao titular. Mas que também depende da sua progressão e do desenvolvimento da sua carreira. Nem todos os professores viram professores titulares, não basta simplesmente cumprir tempo, né? É tempo de carreira e produção, né, da carreira. Dentro do universo da carreira universitária, do magistério superior, a gente tem essa função aí múltipla, né, que o Guilherme pontuou bem, né? A gente atua com ensino, pesquisa, extensão e gestão e administração. Fazemos tudo, né? Trabalhamos em todas essas funções, né? E são primordiais para que a gente continue progredindo dentro da carreira. Se a gente não atuar em todas essas esferas, a gente não progride. Não adianta só eu gastar minhas 40 horas semanais dando aula em sala de aula. Não é assim que funciona. E nem adianta também eu abdicar da sala de aula e ficar no laboratório e produzir o máximo de artigos possíveis. Até por mais que o artigo seja a grande, talvez uma moeda valiosa aí no universo da pesquisa,
assim como a extensão e assim também como não adianta eu ser um excelente gestor dentro da universidade e não participar das outras ações. Então, a carreira de professor, né, do magistério superior, né, professor que é 40 horas, dedicação exclusiva, ela engloba todos esses campos aí de atuação, isso independente de estar no início da carreira, agora como adjunto, ou se eu já estiver lá no meio da carreira como associado, ou ao final da carreira como titular. Tá bom? Não sei se ficou claro, mas... O professor Paulo Maia está aí? Ele quer fazer um comentário? Professor? Acho que o Paulo está tentando falar e está sem som. Ele avisou aqui que vai sair e entrar novamente. Eu vou responder a pergunta do Carlos Henrique aqui, pode ser? Pode ser, Diogo? Não, acho que é do Matheus. Pode ser. Tem a do Matheus. Vou falar do Matheus e na sequência eu Barcelos. falo aqui do Carlos Henrique. Matheus Barcelos, Guilherme, o que nós como alunos e talvez futuros pesquisadores podemos fazer para aumentar a valorização da carreira acadêmica e também que o nosso país aumente o incentivo para a pesquisa? Putz, essa pergunta é fantástica, né? O que nós, como alunos e talvez futuros pesquisadores, eu acho que é ingressar. Se você se vê como um futuro pesquisador, e qualquer um de vocês quer experimentar a sensação de fazer pesquisa, é ingressar em algum grupo. Essa é a maior forma de valorizar a profissão de pesquisador. É participar de algum grupo e ajudar a gente a formar uma rede que já é sólida de pesquisadores no Brasil, e aí a gente tem mais gente buscando fomento, buscando bolsa, reivindicando esses incentivos para a gente levar a pesquisa adiante. Eu acho que a valorização parte muito da gente, né? Dos grupos, de se expor também mais, de levar... Momentos como esse aqui são fantásticos, né? De você transferir essa experiência e essa vivência para um número maior possível de pessoas. Eu acho que a valorização da nossa profissão passa muito por aí, né? Nossa profissão é muito desvalorizada. Quando a gente sai do Brasil, a gente vê isso. Eu não sei o que Tiago, Priscila e Amanda viram, mas, nossa, eu tive uma experiência nos Estados Unidos, que eu posso contar para vocês, que eu acho que mostra muito bem a diferença de valorização de um professor nos Estados Unidos e aqui. Quando você sai do país, você tem que fazer seguro de saúde. Né? Para os Estados Unidos, você tem que fazer seguro de vida, seguro tem que mandar o seu corpo para cá, tem que fazer tudo. Senão você não consegue ficar lá. Não consegue visto, não consegue nada. E aí eu fui lá, eu tinha um seguro muito bom no hospital universitário, e eu passei muito mal na época lá. Passei mal do estômago e tal, tive que fazer exames, o que me levou uma grana. Eu tinha um plano maravilhoso, mas pagava muito pouco. Eu descobri isso lá, pagava quase nada. Você paga o band-aid, sabe? O esparadrapo, assim, vem na nota. Esparadrapo, algodão. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. A questão é que eu fui no hospital universitário me tratar, eu fiz um tratamento ao longo de 3 meses, e o meu médico era professor universitário, um médico, um doutorado e tal, faz pesquisa, e é professor universitário. Eu encontrei, ele não era da Georgia Tech, onde eu estava, era de outra universidade, Emory.
que fica em Atlanta, um curso super prestigiado, assim, de medicina, os melhores cursos de medicina dos Estados Unidos. E eu encontrei com ele um dia no campus da universidade, fui levar um exame, alguma coisa assim. E é engraçado que tanto no campus quanto no hospital, onde eu fui consultado várias vezes, ele usava um jaleco, como aqui, verde. Ele usava um jaleco verde. E o que tinha no bolso dele, eu nunca esqueço, era professor Harris. Não era doutor Harris, embora professor seja chamado de doutor lá, assim, mas assim, e eu vi no currículo dele, assim, ele se reportava a qualquer um e era chamado no hospital de professor. Isso jamais a gente vai ver aqui, entendeu? Aqui você vê estudantes de medicina que vão de jaleco de hospital almoçar, né, no restaurante, uma coisa indevida, né, doutor, não sei o que é. Mas mostra muito bem essa distinção e ganha proporcionalmente à importância que tem, à valorização que tem, né? Ganha bem equivalente a profissões que têm a mesma importância, digamos assim. Aqui a gente ganha muito menos que um juiz, e nos Estados Unidos tem professores que ganham bem mais do que um juiz federal, bem mais, de universidades, assim. Em Atlanta, a universidade que eu fiquei era pública, a gente tinha acesso aos salários, né? Como aqui, tinham professores que eram importantes professores, que conseguiam atrair muitos estudantes, tinham salários, assim, acima de $200 mil por ano. Salário realmente bem alto para os padrões brasileiros, né? Não dá nem para comparar, né? Ainda mais com o dólar agora, o cara vai ganhar quase R$1 milhão por ano. Né? Esse é o paralelo. Mas a valorização está no trabalho. No trabalho bem feito, sério, e atento sempre, e produzir em alto nível, como é produzido fora. Assim a gente valoriza. Senão, se a gente não tem a valorização aqui, pelo menos da comunidade científica, a gente alcança. Legal a pergunta, Matheus. Bom, Paulo. Oi, agora conseguindo escutar? Sim. Desculpa aí, porque era o outro computador que estava um pouco desconfigurado. Mas eu escutei aí o discurso de cada um, gostei muito do que eu escutei. Eu acho que a perspectiva e a visão de cada um sobre esse aspecto é sempre muito produtivo e a gente sempre acaba contribui um pouquinho na direção de visão geral da nossa profissão. Mas o que eu queria fazer um comentário, talvez mais para quem vai se formar, quem já está formado já sabe. O engenheiro, ele quando forma, ele efetivamente está habilitado para ser acadêmico, na área de engenharia, né? Eu, por exemplo, tive professor que era engenheiro dando aula de física, mas não é por aí, né? Ele é acadêmico e ele pode atuar dentro das disciplinas específicas de engenharia. E pode ser pesquisador, né? Então, é uma atribuição funcional nossa. Inclusive, há uma briga já de longa data com CREA, não sei se o termo certo é briga, mas é uma discussão com o CREA, que o professor ele tem que recolher a RT de ser professor, né? Então, tecnicamente, sim, porque é uma atribuição funcional. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que você ingressa dentro da área acadêmica, você é tido como um conhecedor pleno do assunto, porque senão você não vai se tornar um professor de fato, né? Você pode ser professor, mas não de fato. Então, assim, quando eu vi o tema, que é perspectivas da carreira acadêmica, eu até fiquei interessado, porque o que eu vejo hoje é o seguinte: depois de 30 anos de engenharia, 30 e poucos anos de engenharia, os grandes engenheiros, pelo menos da minha área, e vejo também em outros casos, quer dizer, os grandes engenheiros,
e esses nomes todos a gente vê em publicações, são aqueles que dão nome aos grandes métodos, aos grandes, as fórmulas que a gente acaba usando. Esses grandes engenheiros, eles triaram por todas as áreas da engenharia, quando a gente vê o histórico deles. Eles nascem na academia normal, né, onde todos nasceram, passam por um processo de atuação profissional, e isso vai amadurecendo a vida deles, eles vão se enriquecendo, envolvendo-se em projetos, em obras e tudo mais, e naturalmente eles vão à academia. É quase que um processo, não vou dizer retrocesso, não, é um processo de volta. Porque o que eu vejo nessas figuras todas, são os maiores nomes, é que eles, em um determinado momento, é muito evidente, eles sentem necessidade de ensinar, porque eles precisam dar continuidade à nossa profissão, né? Eu tive, há pouco tempo, com um professor que eu acho que todos devem conhecer, o professor Aoki, né? Daquele método Aoki-Veloso. Ele é, talvez, um dos poucos da geração dele, né, que ainda estão atuando, mas ele, para vocês terem ideia, vou dar um exemplo dele, mas é igual de todos. Ele trilha dentro da nossa profissão em absolutamente todos os níveis, e fortemente hoje, na etapa mais recente, na academia, e muito hoje na pesquisa. É como se fosse assim, o grande fechamento da profissão deles, o envolvimento com pesquisa. Então, o que o Guilherme falou, que é assim, a paixão que a gente tem por pesquisa, isso é uma coisa que está natural dentro do engenheiro que se dedica à profissão. Em um determinado momento, vocês vão ver a necessidade de pesquisar, né? Assim como vocês vão ver a necessidade de se envolver na área acadêmica. Vários colegas nossos aqui da engenharia, em campus, inclusive, trilham também por esse caminho. Saíram, atuaram muito dentro da profissão e hoje todos estão dando aula dentro dessas universidades que estão por aqui, tanto de arquitetura quanto de engenharia, porque tem bastante curso, né? Então, assim, quais são as perspectivas? O que eu posso dizer para vocês é quase que inevitável. Vocês vão estar dentro da academia em algum momento, seja por, às vezes, necessidade, porque eventualmente vai precisar, mas muito mais por prazer. Isso é uma coisa que eu posso lhe dizer. Assim, a vontade de ensinar está no espírito do engenheiro, né? Mas há um contraponto nessa coisa. A filosofia, né, que o acadêmico tem, se ela é só fundamentada no academicismo, a gente pode desvirtuar o que a gente ensina, né? Então, o que eu posso sugerir para vocês é quem realmente tem interesse e gosta muito da área acadêmica, vocês vão gostar. Os relatos que eu vi, do Guilherme, talvez seja um dos bons exemplos, né? A gente se apaixona por isso, mas nunca deixem a profissão de lado, porque sem ela acompanhando vocês, o acadêmico se torna muito, muito acadêmico, e isso gera uma distância com a nossa profissão, né? Não existe um engenheiro totalmente acadêmico. Esse não é engenheiro, né? Existe um engenheiro que também faz e trabalha na academia, né? E esses são os melhores acadêmicos, pelo incrível que pareça, né? São os que melhor pesquisam, são os que geram melhores produtos. Então, assim, é só uma sugestão para vocês, é que não larguem a academia. O Guilherme até comentou uma coisa que a gente trabalha muito, né? Falando de perspectivas, e se a gente, se isso é bom ou é ruim, isso é inegável, é muito bom trabalhar na academia, a gente tem muita autonomia. O Guilherme disse que a gente trabalha muito, mas quem vai para a área profissional, saibam que se trabalha muito, muito, muito mais, para ter o mesmo nível de reconhecimento. A gente, no nível que a gente tem hoje de pesquisa no Brasil, na área de engenharia civil, a gente vê que são poucos que encaram isso, e todos se dedicam muito, né? Então, não vou dizer que eu trabalho demais, talvez trabalhe menos que o Guilherme, menos que os outros, mas eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, todos trabalham com muita vontade. E a gente acaba se destacando um pouco, né, nesse mundo, né? Quem vai para a área profissional e tenta também se destacar, vai trabalhar muito.
vocês podem ter certeza. Eu, na minha vida profissional, tive muita experiência na parte prática, antes de voltar para a área mais acadêmica e pesquisa. Eu posso dizer para vocês, eu tive temporadas de passar, eu já tinha filho na época que eu trabalhava, passar 10, 15 dias só vendo meu filho dormindo. Não via ele de forma alguma, só dormindo. Quer dizer, então, fim de semana, simplesmente você não faz nada, só trabalha, né? Especialmente quem está em início de carreira, trabalha-se muito, 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 né? E na pesquisa igual. Quem se dedica, de fato, à pesquisa vai trabalhar muito, 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 né? Então, assim, regra geral, virou engenheiro, tem que trabalhar, né? O reconhecimento, eu concordo com o Guilherme, a gente é muito pouco reconhecido, né? Mas eu diria assim, quem se destaca não tem que se preocupar com isso, né? Quem trabalha direito também não precisa se preocupar com isso, porque esses vão ter o seu reconhecimento, é quase que inevitável isso, né? Então, vocês vão se despontar dentro da profissão à medida que vocês se destacam e o reconhecimento vem atrás. Eu tenho a oportunidade hoje de dar algumas pequenas consultorias, né? Até o Guilherme já participou de algumas comigo, e a gente é tratado, nesses casos, quando a gente é demandado, né? Porque são situações muito particulares, a gente não atua profissionalmente com regularidade, a gente só é chamado quando as coisas estão caindo e tal, mas a gente é tratado como professor, né? E há um reconhecimento da nossa formação de forma incomum, né? Mas a gente vê também que há uma identificação do professor como acadêmico. Se a gente consegue administrar isso bem dentro de um ambiente confortável, né? Com diálogos que são mais fáceis de ser entendidos e tal, mesmo o acadêmico, como uma das perspectivas, consegue atuar bem dentro da profissão, né? Na engenharia geotécnica hoje no Rio de Janeiro, os grandes consultores que a gente põe dentro de uma lista dos melhores, que mais atuam dentro da engenharia, eles configuram como acadêmicos, pesquisadores dentro das melhores universidades. Isso é fato, né? Eu só queria dar esse recado, né? As perspectivas, assim, hoje há cada vez mais cursos de engenharia, a gente forma muito pouco engenheiro no Brasil, a gente está formando alguma coisa da ordem de uns, sei lá, 50, 60 mil engenheiros por ano no Brasil. Isso é muito pouco, se a gente for comparar com outros países, a gente precisaria triplicar esse valor, né? Então, a gente é muito demandado, então, efetivamente, não só pela natureza nossa de querer pegar cada vez mais serviço, tem também a habilidade de querer ensinar daqui a pouco, está formado para isso, está disponível, ainda ter atribuição funcional para isso, acaba que a gente atua em todas as áreas. As perspectivas são muito boas, né? A academia é uma delas e vai estar presente na vida de vocês, isso com certeza. Em um determinado momento, vocês vão ser chamados para dar aula. É o recado que eu dou para vocês, tá? Obrigado, professor. Tem pergunta aqui para Priscila. Pergunta da Juliane. Priscila, você pode falar um pouco de como foi o processo para estudar no Canadá, investimentos, os pré-requisitos necessários, o tipo de programa que foi? Vamos lá. Eu vi que depois mandaram outra aqui embaixo, que aí eu já falo tudo de uma vez, né? Que a outra pergunta é sobre adaptação, moradia e língua, e se o Canadá sempre foi a sua primeira opção. Bom, para começar, o Canadá não era a minha primeira opção, meu sonho era ir para a Itália. Só que lá, eu fiquei pensando assim, o foco na língua é o italiano, é o inglês, então eu me distanciei um pouco pensando nisso. Só que aí o Canadá virou a minha primeira opção, na verdade, depois de analisar, até por causa do programa da Bolsa, né, que eu procurei. Eu descobri essa Bolsa por acaso, ninguém da UENF tinha tentado, porque eu conversei, né, procurei ajuda e até então ninguém tinha tentado esse programa de bolsas. É o ELAP, eu vou escrever aqui. E ele é um programa que, ao mesmo tempo que ele parece fácil de você submeter, ele também é difícil. Porque qual é a facilidade? Você tem que ter as cartas escritas, cartas de recomendação, e aí tem que arrumar um orientador no Canadá, ou você vai
para ensino, fazer aulas mesmo, ou para pesquisa. No meu caso, como eu fui no mestrado, foi só para pesquisa. Então, primeira coisa, arrumar um orientador. E aí o Guilherme que me ajudou a encontrar uma pessoa lá que teria uma linha de pesquisa similar com a minha, e quando a gente mandou um e-mail de apresentação, ele já aceitou de cara, que foi uma surpresa para a gente. Ele sempre foi muito bem receptivo comigo, deu muito auxílio, fez uma excelente carta de recomendação, que eu acho que foi o diferencial aí para minha seleção. E esse programa, ele seleciona umas 300 pessoas da América Latina. Então, eu estive dentro de um grande grupo aí de pessoas tentando, e eu fui selecionada. Então, para mim, foi uma grande surpresa o resultado. E o investimento, eu tive que investir um dinheiro inicial, porque eu só iria ter a bolsa quando eu chegasse lá. Vou falar valor, porque você joga na internet, você encontra. Como eram para 4 meses, $7.200 canadenses para os 4 meses. A gente recebe lá, a gente abre conta em banco para receber em cheque. É muita coisa que a gente aprende, ó, a gente apanha, isso tudo no inglês, né, só para recordar. Isso porque eu fiquei no Canadá do lado inglês, eu não peguei o lado que é francês, que ainda tem isso. Lá eles têm o norte, lá no lado, na região de Quebec, que é lado francês. Eu já fui para lá sabendo onde eu ia ficar, já tinha encontrado moradia, foi até mesmo auxílio que eu tive na própria faculdade. Então, eles estão preparados para receber a gente lá. Eu tive auxílio para encontrar moradia, eu já cheguei um cantinho para ficar, minha mesa, computador. Na mesma semana que eu cheguei, já tinha chave, já tinha acesso à internet. Então, assim, igual o Guilherme falou, parece que é um trote, né? Mas não, é assim mesmo. E aí, aos poucos, eu fui adaptando. Eu morei numa residência que era fora da universidade, não morei em casa de família. E aí, nessa casa, era como se fosse uma república mesmo. E cada pessoa de um país, eu morava com chineses, com canadenses, com indonesianos, assim que fala? Enfim. Então, foi aquela mistura e conhece gente de todos os locais. Então, eu ia para a faculdade, fazer minha pesquisa todos os dias, como se eu estivesse, né, na UENF, mas eu ia lá para a faculdade mesmo. Eu trabalhei, pesquisei, fiz ensaios em laboratórios diferentes, fui procurando, né, onde que eu podia fazer tal ensaio, tive ajuda, tinha um outro estudante na mesma sala que eu estava ficando, orientado pelo mesmo professor, e ele deu muita assistência, porque sozinha eu acho que ia ser muito difícil, porque eles também são, né, muito restritos a alguns acessos. Tem laboratórios que teve um ensaio que eu não pude encostar em nada, eu só pude ir lá sentar e assistir, porque é um equipamento, né, extremamente delicado, então eu só acompanhei o ensaio, eu fui só direcionando o que era para ser feito, e foram desafios que foram vindo e só me fez crescer, e no final, né, uma satisfação enorme mesmo, de ter tido essa oportunidade, de ter insistido, porque como eu comentei antes, em 2016 eu tentei a bolsa, e a gente não conseguiu finalizar a inscrição, e aí foi o terror, porque para mim acabou meu mundo naquele momento. E aí no ano seguinte eu falei, não, agora eu vou tentar de novo. Tá tudo pronto, é só atualizar o material, atualizar como que já estava o andamento de tudo e tentar. E deu certo. Espero ter respondido. Obrigado, Priscila. Vou fazer uma aqui para o Tiago. Pergunta boa aqui. Tiago, comenta um pouquinho sobre a relação entre engenheiro e arquiteto, por favor. Pergunta capciosa essa. Pergunta da Camila. Vamos lá, Camila. Bom, eu vou falar baseado um pouco na minha experiência sobre isso. Eu diria assim, primeira coisa, a gente tem que desmistificar um pouco e parar com qualquer tipo de preconceito ou pré-conceito sobre uma profissão em relação à outra, né? Acho que a gente vai criando naquele, até por conta do imaginário popular que
que vai se criando. O arquiteto só faz isso, o engenheiro só faz aquilo, e aí a gente vai norteando um pouco a questão, vai simplificando demais a questão por conta dessas coisas, assim, dessas pré-definições que a gente se impõe. Muitas vezes a gente mesmo acaba se impondo. Então, acho que esse é um ponto de partida, isso não é para existir, até porque, e isso é uma tecla que eu tenho batido cada vez mais, com a etimologia da palavra arquiteto, é aquele que constrói. Então, em tese, somos construtores, né? Não somos, como dizem, decoradores, ou aquele que não tem coragem de fazer artes e nem engenharia e tal, aquele tipo de história e, às vezes, de piada que existe hoje em dia, né? E a mesma coisa para a engenharia. Então, isso tem um pouco de culpa da própria formação que foi se direcionando, tanto para os arquitetos e para os engenheiros de um tempo para cá. Se vocês olharem bem a profissão, tem muitos dentro das escolas de engenharia que saem da faculdade e vão fazer qualquer coisa menos engenharia, né? Muitos vão ser gerentes, né? Vão ser gestores, e que poderiam, de repente, ter feito outro tipo de curso que não a engenharia, né, de fato, ou com os termos que usamos hoje, com a engenharia raiz, né? Talvez seja uma engenharia meio quase que Nutella, assim, para fazer uma piada, tá? Assim como eu fiz com a piada da arquitetura. Mas acho que esse é o primeiro ponto, tá? Então, as profissões conversam naturalmente muito por conta da evolução, né? Lá no passado, quando se começou a construir, não tinha o profissional engenheiro, existia o arquiteto era filósofo, matemático, tudo. Leonardo da Vinci era tudo, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim. Eu acho que primeiro a gente precisa... As particularidades foram evoluindo nas profissões, as especificidades, e aí hoje a engenharia tem diversos segmentos, ou diversas escolas, né, com as suas particularidades. Tem engenharia de nanotecnologia hoje em dia, então a gente vai cada vez mais especializando mais os assuntos. Tá? Acho que isso é um ponto importante. Eu particularmente nunca, felizmente, né, apesar de bater um pouco nessa tecla, nunca tive esse problema, tirando vivenciar as piadinhas. Eu fui orientado por engenheiros, tá? A prova, o Guilherme está aí, o Romildo, e por engenheiros e físicos, né? Na minha graduação, meu trabalho final de graduação, né? Na Faculdade de Arquitetura, a gente faz um projeto final de graduação, não uma monografia, pelo menos na escola da UFRJ. Eu fui orientado por um professor que foi secretário municipal de urbanismo do Rio de Janeiro, ele era doutor em urbanismo, né? Então a faculdade é de arquitetura e urbanismo, então a relação foi sempre muito positiva. No mestrado, no doutorado, engenheiros, no doutorado, engenheiros e físicos, então a relação sempre foi muito boa. Isso nunca foi um empecilho, né? O fato deles saberem que eu era arquiteto nunca foi um impedimento para que eu atuasse dentro da pesquisa em engenharia de materiais, engenharia civil, especificamente em materiais à base de cimento, em mecânica, que foi uma área mais aprofundada dentro do doutorado. E num período que eu trabalhei no escritório, também boas relações, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório de um arquiteto que teve como formação, né, e trabalhou em obras, em projetos na fábrica de equipamentos comunitários do Rio de Janeiro, com um arquiteto que é conhecido, né, que hoje já faleceu, que é o Lelé. Eu não trabalhei com ele, mas o arquiteto com quem trabalhei era amigo íntimo, teve boa relação com o Lelé, então a gente tinha isso como premissa. Foi inclusive uma das coisas que me fizeram caminhar para o conhecimento sobre materiais, sobre os sistemas construtivos, eu acredito. Então, a gente naturalmente tinha um bom diálogo com os engenheiros, com as pessoas que conheciam, com quem tinha que dosar as argamassas armadas, por exemplo. Apesar de já ser um traço bem conhecido e algo bem resolvido, mas a gente trabalhava com estruturas pré-fabricadas, com projetos pré-fabricados em aço e em peças de concreto. Então, a gente tinha uma interação muito boa desde o projeto, desde o desenho da estrutura, porque a estrutura também é a própria arquitetura que está sendo concebida.
As coisas não são dissociadas, esse ideário que o arquiteto vai fazer um belo rabisco e alguém vai resolver. Esse alguém que vai resolver vai fazer outra coisa que não vai ser o rabisco, né? Que não vai ser aquele puro e simples desenho. Então, as profissões têm que conversar naturalmente, acho que não tem jeito. Então, acho que desde da área profissional até na própria academia, que eu tive essa rica experiência, então eu trazia um pouco também da minha formação enquanto arquiteto, enquanto designer, então muitas vezes, boa parte do meu doutorado também foi em desenvolver uma metodologia, então também desenhei a geometria da amostra que eu ia trabalhar, isso foi um passo importante, a geometria da amostra é algo determinante para o ensaio que a gente desenvolveu, né, que já vinha sendo desenvolvido pelo Laurent, que era o orientador francês, a gente fez adaptações geométricas, então vi o desenho, a gente desenhou a geometria da amostra, a gente desenhou a geometria da forma, né, do molde que ia produzir aquela amostra, a gente trabalhou o trabalho era sempre multidisciplinar, então as disciplinas se complementavam, tá, em diferentes escalas. Então, eu particularmente tive boas relações entre engenheiros e arquitetos. Nunca tive problemas, né, apesar de muitas vezes isso parecer ser um gargalo, algo que é dificultado, né, entre os profissionais. Eu não consigo enxergar o porquê disso, mas eu sei que talvez exista, e talvez a sua pergunta tenha sido motivada um pouco por conta desse ideário popular sobre as profissões, né, sobre algo que é como se fosse uma divergência de profissões, na verdade. Diogo, você me permite só fazer complementar rapidinho, não vou tomar muito tempo, eu sei que a gente está com o tempo apertado aqui, ainda tem um monte de perguntas para responder, mas só para dar um exemplo, como a gente está falando de carreira acadêmica aqui, né, eu acho que a gente tem que dissociar um pouco as coisas, assim. Tem a academia e tem o mercado, digamos, fora da academia. Acho que esse tipo de preconceito que o Thiago está falando é tipo de obra. Não que exista isso em todas as obras, mas esse tipo de piada eu nunca ouvi dentro da academia, assim. O Thiago foi meu estudante, como arquiteto. Ele fez mestrado e doutorado em estruturas na COP, no programa de engenharia civil, que isso fique claro. Ele estudou matemática. Ele fez todas as disciplinas que qualquer engenheiro faz. Sabe, assim, não tem distinção alguma. Trabalhou com mecânica da fratura com um físico na França, na Universidade de Paris. Sabe, assim, então, isso pra gente na academia soa ridículo. E eu queria só fazer um comentário, que tem muito aquela piada que eu ouvi assim, o arquiteto pensa, depois o engenheiro que se vira. Eu ouvi uma palestra de um engenheiro, Bruno Contarini, um cara super badalado, que projetou várias obras do Oscar Niemeyer. Putz, tá passando um carro aqui. Putz, um funk aqui de um vereador. Mas aí o Bruno Contarini falou isso, né? Que eu ouço muito, que o Niemeyer projeta e depois eu tenho que resolver. Ele mostrou rascunhos do Museu de Arte Contemporânea, que para mim é a obra mais legal do Brasil todo, assim, na minha opinião, de Niterói, feitos pelo Niemeyer, mostrando os cabos de proteção, uma visão estrutural absurda de um arquiteto. Então, eu acho que esse papo... O Bruno falou que um dos principais professores de engenharia que ele teve foi Oscar Niemeyer. Então, vamos parar com essa besteira que na academia isso não cola, sabe? E como no nosso tempinho aqui é de academia, eu acho que vale a pena esse tipo de coisa. Nem vale a pena a gente discutir esse tipo de coisa, porque senão esse é o tipo de discussão que não faz sentido algum. Né? Diogo, desculpa aí. É uma pergunta clássica essa. Nada, a pergunta agora é para o senhor mesmo. Então manda ver. Falar. É a pergunta do Carlos aqui, que ficou para cima. Ele perguntou sobre relação ao IC. Você pode responder. Henrique Almeida Saraiva. Carlos, com relação ao IC, o senhor tem compreensão de que o aluno precisa manter o CR. E cada um tem suas responsabilidades. O senhor compreende até que ponto isso,
E o senhor acha que seus colegas de trabalho, e o que você acha sobre seus colegas de trabalho em relação a isso? Eu imagino que em relação ao CR, né? Pois os alunos têm uma responsabilidade na graduação que deve ser compreendida, mesmo que possa parecer falta de interesse do aluno. Cara, não sei se eu entendi direito a pergunta aqui, Carlos, mas eu vou tentar responder. Eu imagino que seja, a sua preocupação tem a ver com a questão do CR, do IC e das outras responsabilidades, Se né? o Carlos quiser ligar o áudio e perguntar diretamente, ele pode também. Eu vou tentar responder. É mais fácil de entender. O CR é uma condição primordial, não tem bolsa para todo mundo, essa é a questão. Então, o sistema de bolsas gerido basicamente pelo CNPq, né, em sua maioria pelo CNPq, no Brasil, estabelece o CR como critério de corte. Não tem bolsa para todo mundo, privilegia aqueles com maior CR. E a gente tem uma série de discussões sobre a validade de fato do CR, mas é uma métrica, e é uma métrica usada. A gente vive na academia sob métricas o tempo todo. A gente avaliar, quando a gente quer, talvez vocês não tenham ideia, mas quando vocês participam de um projeto de IC, tem alguém bancando aquele projeto. Então, se vocês fazem, por exemplo, IC, que eu até recomendo, fazer IC na centrífuga geotécnica, por exemplo, vou dar um exemplo da UEM. É um IC fantástico, um equipamento único na América, no Cone Sul aqui, e você vai ter uma vivência que poucas pessoas, ninguém no Brasil vai ter. Tem alguém pagando por isso. Pode ser CNPq, pode ser a FAPERJ, pode ser a Petrobras, que banca o laboratório. A funcionalidade do laboratório está associada a projetos desenvolvidos junto à Petrobras. Então, e o CR é a nota de corte. Então, eu entendo assim que... Eu entendo que o que você fala, que cada um tem suas responsabilidades. Eu não entendi muito bem a questão com os colegas de trabalho. Eu acho que todo mundo segue a mesma lógica, não, eu não sei. Não sei se eu consegui, Carlos Henrique. Eu acho o IC, só para resumir aqui, eu acho o IC hiper, mega importante. É a entrada, foi importante pra caramba para mim, a entrada nesse universo de academia, de pesquisa. Aí você tem uma vivência diferente do cara que não fez. O caso do Thiago, por exemplo, ele é acadêmico. Mas se ele não fosse, se ele saísse da graduação e continuasse no escritório onde ele estagiou, ele talvez não tivesse uma visão da academia que ele poderia ter tido se tivesse feito IC. Aí ele teria feito uma escolha. Muitas vezes o cara não faz a escolha. E só um comentário final com relação ao que o Paulo falou, que é importante. De fato, quando a gente se forma, a gente está apto a dar aula. Numa universidade qualquer. Na UENF, vocês não vão dar aula. Ninguém vai dar aula formado em graduação. Eu diria que nas federais, quase impossível hoje em dia. A FRJ também não. Na UFRJ não vai dar aula. Impossível. Então tem uma diferença. Se você se dá aula satisfaz, beleza, segue essa... Agora, o que eu falei do início de carreira acadêmica é um pouco mais do que dar aula. É fazer pesquisa. É dar aula, fazer pesquisa, fazer extensão partificada, gestão acadêmica, como o Thiago complementou. Para isso, você tem que seguir uma carreira. Não é estanque, não é com a graduação você não vai fazer isso. Aí você tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, pós-doutorado. Aí eu não tenho dúvida que você vai trabalhar, é prazeroso demais, mas você trabalha o tempo todo. Quando eu falei que trabalha muito, eu não quis dizer que a gente trabalha mais horas do que o cara que está lá, não, mas a gente não desliga nunca. Você está no Natal, você está pensando no seu ensaio, cara. Sabe, assim, muitas vezes o cara trabalha, o Héctor, que vai dar palestra para vocês na sexta-feira, ele é gerente de Itaipu. Ele tem um lago que alaga metade de Argentina e Paraguai atrás dele, na sala dele. Ele fala, Guilherme, eu saio de férias, eu fico 30 dias sem pensar em Itaipu. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca sei o que não é pensar em ciência. O que eu acho um grande privilégio, porque eu faço o que eu gosto, sabe? Mas tem que gostar, sabe? Você tem que gostar.
senão você vai ser mais um aí, vai fazer mais ou menos, e é só essa questão. Acho que isso difere aqueles que ingressam na carreira acadêmica daqueles que tem uma necessidade de dar aula, vai de vez em quando, vive uma fase. A gente não, a gente é academia, sangue total academia. A gente pode fazer coisas fora, consultorias e tal, mas o nosso sangue corre letras no nosso sangue, porque é assim, é esse tipo de carreira que eu quero apresentar para vocês. Vocês vão ver daqui a pouquinho empresa júnior, depois a Anne vai fazer uma palestra, a Anne Menezes, hoje à noite, sensacional, me formei aí, vai falar de mercado, de grande empresa, uma carreira brilhante, é outra coisa. Você pode ser feliz em vários lugares. Posso só complementar uma coisa? Da pergunta que fizeram para o Guilherme sobre a questão da valorização. Eu acho que a gente tem que ter em mente que a desvalorização da ciência, pelo menos aqui no Brasil, é um projeto político. Então, as pessoas não fazem isso sem querer, sem intenção. Então, assim, eu queria deixar também uma sugestão para vocês, né, alunos de graduação, sejam curiosos. Busquem o porquê das coisas. Hoje a gente tem essa facilidade da mídia, Instagram, então, assim, tem várias páginas no Instagram super legais, tem uma cientista sincerona, eles desvendam um pouco, assim, o mistério por trás das coisas. Por que o micro-ondas funciona? Por que o pessoal apaga fogo no Pantanal de um jeito e não tem ninguém queimando nada? Então, assim, tem muita coisa legal. E criar espaços mais acessíveis de ciência. Eu acho que, de repente, o nosso erro como acadêmicos é usar uma linguagem muito difícil. E aí acaba afastando as pessoas. Então, assim, procurem esses espaços mais acessíveis. Essas páginas que eu estou falando para vocês no Instagram, coloca lá no search, escreve ciência, escreve engenharia, e procura esses canais, assim, mais fáceis. E faça iniciação científica, sabe? E, assim, não tem problema nenhum você começar na área de geotecnia, de repente ir para estruturas e para materiais. Experienciem. Esse é o momento de vocês. Não fica só com essa cabeça pensando, eu vou estagiar. Tenta buscar de tudo, sabe? Eu acho que o grande ponto da graduação, e principalmente quem está numa universidade pública, é poder vivenciar de tudo um pouquinho. E fazer isso é muito bom para a gente. Então, é só isso a minha mensagem final. Eu falei muito pouquinho. Posso fazer um comentário? Então, a gente já está quase no final já. Mas eu vou ser rápido. Olha só, existe uma lição que a gente toma na vida, que é assim, observar os outros que têm sucesso, né? A gente tem que se espelhar em quem tem sucesso, efetivamente. E o recado que está se querendo colocar aqui é que a academia é importante dentro da engenharia civil. E, assim, o engenheiro civil, muito por conta até do que foi comentado sobre a rivalidade entre engenharia e arquitetura, existe rivalidade dentro da engenharia, dentro das engenharias. Essas rivalidades profissionais, elas ocorrem e sempre vão ocorrer, tá? É natural, né? São os clãs que se formam e eles são rivais naturais. Aqueles que sobressaem administram isso e trabalham em conjunto. Esses vão sobressair, esses vão ser os melhores. É assim que funciona. Mas, especificamente na questão de como que a academia contribui com a profissão, olhem os médicos. Não existe um médico que atua na profissão sem a academia por trás. Qualquer médico que vocês conversem e se interem um pouco da vida deles, eles são profissionais que atuam, mas participam de congressos, publicam artigos, fazem pesquisa, levantam dados, até ajudam em orientações sem participar de programa. Quer dizer, talvez seja um bom exemplo para a gente, né? E eu adoraria um dia a gente chegar nesse nível. Acho um pouco utópico, né? Pensar assim, mas um dia a gente pode chegar. Um engenheiro entender que se afastar da academia é um erro tremendo. A engenharia dinâmica, ela traz cada vez mais tecnologias e técnicas novas, e se afastar da academia significa não entender isso, né? Dar aula, ser pesquisador, eu acho que é o ápice de quem realmente quer se voltar para a academia, né?
mas participar da academia, mesmo como profissionais, é fundamental para o sucesso profissional de cada um. Tiago, você tem alguma coisa para comentar que você estava falando aí? Não, eu ia fazer um complemento ao comentário do Guilherme, é que essa decisão, né, às vezes é uma decisão difícil mesmo, e que vai além do simples fato, às vezes você quer muito, mas às vezes a prova de que você quer muito seguir nessa carreira, às vezes é até financeira. Pensa, é fácil descobrir isso porque você termina de se formar hoje, e se você quiser ingressar num mestrado e ser bolsista de mestrado, você vai ganhar em torno aí de R$ 1.200 ou R$ 1.500, sem nenhum tipo de benefício, para trabalhar essas horas todas sem desligar, pensando no seu ensaio no Natal, ou trabalhando em algum texto muito específico, se você for de uma outra área, ou fazendo uma pesquisa de campo, se for antropologia, não importa qual área, você vai estar totalmente conectado com aquilo durante seus 2 anos de mestrado ali, sabendo que você já formado poderia estar eventualmente no mercado, aí no caso da engenharia, ganhando muito mais do que isso, que o piso salarial do engenheiro é maior, bem maior do que R$ 1.000 e poucos. Então essa é uma decisão às vezes difícil, então é um primeiro passo, é um primeiro indicativo de que de fato você está querendo seguir com aquilo. E diria, no doutorado, idem, porque aí você já está ali nos seus... Se você vai certinho, né, nos seus meados dos 20, caminhando dos 25 para os 30, sabendo que você vai passar 4 anos ganhando um pouquinho a mais só, que é em torno de R$ 2.000. Para morar no Rio de Janeiro, numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, é muito difícil. Tá? Para morar sozinho, assim, para você começar a criar sua independência é bastante difícil, apesar de ser bem mais do que o próprio salário mínimo, né? do que pago. Aí a gente está entrando numa outra esfera, mas essas bolsas já não são reajustadas há muito tempo, né? Vamos em frente, então você já está lá, tem seu doutorado, e se a gente estivesse numa lógica dos países mais desenvolvidos, como o Guilherme pontuou, que dificilmente você ia estar com uma posição definitiva, né, após o seu doutorado, você ia estar fazendo 2, 3, eu tenho um grande amigo francês, que ele deve estar no 5º ou no 6º pós-doc, e ainda não conseguiu uma posição definitiva. Ele estava como professor visitante agora na Federal da Bahia, ele é francês, e está como professor visitante na Federal da Bahia, mas sem ser uma posição definitiva. Uma bolsa de pós-doc no Brasil é R$ 4.000, então você está falando aí de um profissional formado com doutorado, né, de um engenheiro formado com doutorado ganhando ali R$ 4.100, mais ou menos, R$ 4.000 e poucos. Já numa fase da vida onde você está começando a pensar um pouco mais na sua estabilidade, ou então esse é um ponto crucial, assim, que mostram 2 coisas. A desvalorização da profissão, da pesquisa como um todo, isso em qualquer área, não é a bolsa de pós-doutorado em engenharia que é essa, é para qualquer coisa. Se fizer pós-doutorado em medicina, você vai ganhar R$ 4.100. Tá? Ou em direito, não importa. Vamos pensar em profissões que costumam ser valorizadas. Então, esse é um indicativo forte também de que em momento nenhum, Guilherme ou eu, Amanda, a Priscila, apesar da Priscila agora estar mais do mercado, pensou que, putz, só vou ganhar isso, então acho que eu não vou fazer. Né? Não foi esse o problema. Né? Então, é entender isso. Né? E a desvalorização é nítida, desde aí, do início da carreira, não há nenhum incentivo. Né? Ninguém faz, vou fazer mestrado porque eu vou ganhar R$ 1.000. Ninguém faz isso. Não é verdade isso. Então, aí por outro lado, sim, você pode dizer, pô, terminei a faculdade de engenharia na UENF, vou trabalhar na Repsol, a empresa lá de petróleo. Você não vai ganhar R$ 1.000. E aí sim, pode ser algo que estimule você, opa, eu quero trabalhar nessa área, sim, porque eu vou ganhar um salário X, vou trabalhar com tal coisa. Então, acho que o que não há não é muito competitivo, né, o fato de você querer trabalhar na área, querer seguir naquela área, e o salário, né, que não é salário, porque além disso tudo, todas essas bolsas que eu falei, nada disso dá nenhum tipo de benefício como profissional. Você não é tratado como um profissional, né? Você é tratado como um estudante o resto da vida. Você continua sendo pós-doc, apesar de pós-doutorando você não ser mais estudante, em tese,
as pessoas ainda, às vezes, continuam lidando como se você fosse um estudante, o que também não tem mal nenhum, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se atualizando na profissão, mesmo enquanto professor. É o tempo todo, isso não para, bem como o Guilherme falou, mas eu acho que isso é um indicativo importante. Não foi para desestimular que eu falei isso não para vocês, mas foi para realmente estimulá-los a fazer. Bom, vocês querem fazer isso, tem que realmente é positivo, vocês vão em frente que vai dar certo, assim, independente do início ser duro do ponto de vista financeiro. Muito obrigado, Thiago. Infelizmente, vamos ter que encerrar por aqui, porque nós temos outra palestra agora. A gente teve muita pergunta que não deu para ser feita, né? Só que a gente vai ter que encerrar. Esse debate ele acaba sendo muito bom, né, para todos nós, principalmente para quem está indo para o processo de final de curso, que é um assunto que preocupa a gente, né? Como que vai ser o futuro e o que vai vir depois. E aprender um pouco com a vida de quem já passou por isso é sempre muito válido para a gente. Aposto que muita gente aprendeu e conseguiu tirar dúvidas sobre um pouquinho de cada uma da vida de vocês aí. Quero agradecer em nome de toda a comissão organizadora do 21º ENGE Civil, ao Thiago, a Amanda, ao Guilherme, a Priscila e ao professor Paulo. Foi muito bom essa tarde aqui com vocês. E é isso. A próxima, o pessoal aí tem palestra agora, então deem um descanso aí, tomando um cafezinho e já voltem para o computador. E nós vamos encerrar por aqui. Muito boa tarde para todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo e-mail. E a gente volta daqui a pouco com a palestrante Marisa. Boa tarde, gente. Obrigadão, Diogo. Boa tarde. Parabéns à organização. Muito bacana. Boa tarde, Valeu. gente. Obrigado pelo espaço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.